Estou aqui com o Jardel Barros. Ele é candidato a vereador de Salvador. Ele é empreendedor, é fisioterapeuta também e tem mais um bocado de coisas para dizer. Conhece bem os problemas da cidade, a gente já conversou, mas ele vai conversar com vocês agora. Jardel, se apresente, conte sua história e por que você está aqui querendo representar o povo da sua cidade. Obrigado, obrigado, Aurélio. É uma satisfação, mais uma vez, aí estar conversando contigo. Obrigado pelo convite. A gente está podendo levar mais informação, se tornar mais conhecido para as pessoas que buscam Salvador melhor. Eu sou Jardel Barros, como você falou aí, eu estou com 40 anos, sou nascido em Salvador, cidadão comum, de família classe média baixa, que graças a Deus, com muito estudo, dedicação, trabalho, cresceu um pouquinho, mas ainda continua na classe média. Meu pai é professor, é químico, estudou na Copene, hoje Braskem, minha mãe é professora também, pedagoga, né? E eu estudei aqui em Salvador, depois eu fui para o interior, né? Morei em Alagoinhas um tempo, foi muito bacana. Também já morei em Cachoeira, no Recôncavo, amo o interior, a natureza, tá mais próximo desse ambiente, mas também amo a capital, a nossa capital. Eu sou fisioterapeuta de formação, né? Sou especialista em educação, tenho alguns cursos variados aí em algumas outras áreas. Sou empreendedor de natureza, na veia corre aí o empreendedorismo, e eu me descobri nesse mundo, né? Trabalhei muito tempo na ponta como fisioterapeuta, atendendo domiciliar, depois em hospital, fui líder de sindicato, né? Para tentar melhorar a condição da profissão. E aí foi quando eu comecei a ter um contato mais próximo do cenário político. Eu sempre fui politizado, mas nunca me imaginei dentro desse contexto. E quando eu me formei, que eu fui tentar empreender, trabalhar, abrir uma home care, não deu certo. Então já tentei ser gestor privado, trabalhei no setor público na CESAB, na Secretaria de Saúde do Estado, na atenção básica, fui coordenador de serviço de fisioterapia no hospital público, enfim, permeei por várias áreas aí. E aí eu descobri que estava ganhando dinheiro, mas o imposto era muito alto, levava tudo, né? E descobri que muitas das lutas que os sindicatos, os representantes de sindicato pautavam, eu via um pouco incoerente. Então, eu acabei me sentindo um patinho feio ali, um pouco um peixe fora d'água, e comecei a trazer outras visões. E me percebi um liberal, né? Me percebi uma pessoa que estava indignada e que decidiu fazer alguma coisa para mudar esse contexto, né? Ou eu estava doido, ou as pessoas estavam com a visão um pouco diferente da minha, né? E aí eu comecei a ficar mais antenado nessa questão de política, mas nunca me filiei a partido nenhum, tá? Comecei a empreender, hoje eu trabalho com vendas diretas, com marketing de rede, né, marketing de multinível, que eu gosto muito também. Invisto, sou trader, faço um pouquinho de várias coisas, né? Tenho um curso online de trade, enfim. E aí foi quando, numa das viagens, um amigo me apresentou o Partido Novo, né? E aí eu conversando com a esposa, que eu sou casado com a Tayane, que é arquiteta, estamos esperando a nossa filhinha aí, a Tayla, a primeira filhinha depois de 16 anos de casado, a bênção que Deus mandou aí. E aí a gente conversando, eu falei, eu acho que eu vou enveredar pela política, né? Quando eu conheci o Novo, o amigo falou, achei bom demais para ser verdade, né? A gente nesse ceticismo, nessa falta de esperança de melhorar a política e a maioria dos políticos que a gente vê que não representam a gente. E aí eu coloquei assim, eu acho que eu vou ter que me jogar, não adianta esperar que alguém faça, a gente tem que ser a pessoa, o protagonista, né? E eu ia para fora do Brasil, tenho vários parentes fora do Brasil, e aí eu vi uma frase também do Marcel Van Hatten, um panfleto do Novo, que falava, em vez de mudar do Brasil, né, ou para fora do Brasil, mude o Brasil, né? E aí eu falei, caramba, eu vou tentar dar um pouquinho das minhas habilidades, do meu tempo, das minhas competências para ajudar. E aí me filiei em 2017, perguntei como é que eu podia contribuir, e aí o pessoal falou, foi super receptivo, eu fui numa reunião do partido, conheci de perto, como eu falei, eu fiquei meio cético, receoso, mas quando eu cheguei lá, eu vi a sinceridade nos olhos das pessoas, nas atitudes, na vontade de fazer diferente aqui em Salvador, né? Primeira reunião ali no Soares Trade, ali na Tancredo Neves, e de lá para cá, graças a Deus, estou muito feliz de ter tomado essa decisão de me filiar. Aí perguntei como queria contribuir, o pessoal fala, a gente precisa de gente para estar na linha de frente, para ser espelho, vidraça, para estar lá, né, se candidatando. O que falta é isso, a gente boa para se candidatar. E aí eu participei do processo seletivo em 2018, a primeira vez. A gente teve 2.519 votos para deputado federal na Bahia. E continuamos apoiando, divulgando o novo, tentando conscientizar as pessoas. Mais uma vez, me colocaram no desafio de sair candidato. E estou começando, não gostava de política, ainda digo que não gosto muito, mas a gente faz tanta coisa que não gosta, né? E aí aprendi a gostar para participar e fazer a diferença, ser aquele político que a gente gostaria de ter. E aí cheguei aqui, candidato a vereador de Salvador pelo Novo, tentando levar algumas propostas diferentes, uma visão diferente.
principalmente para reduzir essas vantagens, regalias, né, que os políticos têm, esse uso, esse desperdício do dinheiro público de forma equivocada, e tentar dar exemplo, mostrar aí como facilitar a vida de quem empreende, de quem gera riqueza, um pouquinho disso aí. E recebi a honra também de ser entrevistado por você, que é uma grande satisfação em levar um pouquinho mais da nossa história e do que o Novo representa, né? Se não fosse o Novo, eu digo que eu não estaria no cenário político. Foi o que me fez, de fato, eu encontrei um ambiente seguro e propício para estar tentando contribuir aí. A gente conversava, Jardel, fora da gravação, né? E você colocava que eu vi que você tem um profundo conhecimento dos problemas de Salvador, especialmente na área de saúde, né? Você trabalhou na Secretaria de Saúde do Estado. É, como você vê esse problema do atendimento de saúde em Salvador? Atendimento tanto básico quanto, né? Como é que você vê isso com a sua visão, com a sua experiência também? Obrigado aí pelo elogio. A gente sabe que a saúde, eu digo que a saúde a gente nunca sabe tudo, né? A gente tenta identificar os problemas, estudar. A gente fez a faculdade de fisioterapia. Iniciei uma pós-graduação em saúde pública com ênfase em saúde da família e administração pública com gerência em cidades. Precisei trancar por alguns motivos, está trancado, pretendo voltar. E a gente acaba vivenciando de perto algumas coisas que já são, infelizmente, práticas no Brasil, na Bahia, em Salvador, que a gente vê que poderia ser diferente. A gente vê primeiro essa coisa da ênfase na média complexidade, na alta complexidade, a rede especializada, né, e hospitais, UTIs, enfim, e deixando a parte da atenção básica de lado, né, negligenciada. E eu acho que totalmente há anos se fala disso, né? A gente precisa inverter essa lógica, trabalhar mais na prevenção, na promoção à saúde e evitar que a porta de entrada seja os hospitais. Que, infelizmente, qualquer coisa que tem, se bem que melhorou um pouquinho isso, mas a pessoa vai logo para o hospital, vai para a emergência. Se a gente tivesse uma estrutura boa na saúde da família, né, nos bairros, a gente teria ali médicos, teria uma equipe bacana, equipamentos bacanas, né, para as pessoas serem atendidas ali. Isso aí para o hospital, de fato, quando já tivesse passado por uma triagem. Então, acho que falta muito isso. Esse sistema, no papel, o SUS é muito lindo, né, mas, infelizmente, por diversos motivos, eu acho que o principal é a falta de pessoas competentes, pessoas que estejam realmente preocupadas em usar o dinheiro para o fim que ele deve ser usado, e a gente vê que o dinheiro é desperdiçado demais, é desviado e não chega aonde deveria chegar. Então, acho que a gente precisa ter essa triagem, esse fortalecimento da atenção básica à saúde, né? A segunda coisa que eu acho que a gente precisa na saúde, que a gente vê como problema, a dificuldade de marcação de exames, né? A gente falando um pouquinho mais da média complexidade, as filas, o próprio gerenciamento em si, a gente não tem um prontuário eletrônico integral, que as pessoas, tanto no setor privado quanto no setor público, a gente possa, de fato, ter uma leitura daquela família, daquele paciente, daquele cliente, né? Então, a gente falta uma gestão competente como existe no setor privado, né? Uma pessoa, eu sou usuário do SUS, como eu falei, família simples, a maioria não paga plano de saúde, né? Então, não tenho vergonha nenhuma em dizer, porque a gente tem um SUS no papel lindo, mas acho que falta a gente ter pessoas boas para fazer na prática esse sonho se tornar uma realidade. Eu acredito que pode ser, sim. Principalmente com as parcerias público-privadas, que a gente também conversou um pouco sobre isso em outro momento. Então, a fila demais para marcar é difícil, né? A gente sabe que tem o poder do QI, da indicação da politicagem, que quem tem um amigo político, deputado, vereador, consegue furar fila, ou seja, não tem o profissionalismo, não tem uma gestão competente. O jeitinho brasileiro, infelizmente, aqui em Salvador, a gente vê leitos reservados para amigos de quem está no poder, dos altos escalões do funcionalismo público, dos políticos, e isso não deveria acontecer. Né? Eu acho que a gente tem que dar acesso a todo mundo, principalmente aquelas pessoas que estão em zona de grande vulnerabilidade social, que é quem mais precisa do remédio, precisa do atendimento rápido, e às vezes é quem mais sofre, fica ali esperando, passa dias, acorda de madrugada para ir para a fila de hospital, enfim, de farmácia, de posto de saúde. Então, eu acho que a gente tem muito problema aí que a gente pode resolver se a gente tiver boa vontade, honestidade, né, integridade na função de exercer um cargo eletivo. Bom, Então, Jardel, eu vou aproveitar o gancho da saúde ainda para te perguntar o seguinte. A gente tem as contas aí, eu já tive acesso aos cálculos, não lembro do número exato agora, mas se o SUS fosse um plano de saúde, ele fosse um plano de saúde privado, ele sairia muito caro por usuário atendido, ele sairia mais caro que muitos planos de saúde que estão aí,
e o atendimento ficaria aquém dos planos de saúde. Nem sempre, até porque Sim, às vezes você é melhor atendido numa UPA do que no hospital privado de plano de saúde. Mas, eu tô dizendo, mas em geral as pessoas se queixam, demora mais tempo e tal, aquela coisa toda. Na educação é a mesma coisa. Se você pegar o custo por estudante na escola pública em Salvador, ela é um custo por estudante que é maior do que a mensalidade de muitas escolas, digamos, perfeito. populares, né? As escolas que a gente vê muito, as pessoas não acreditam. Eu andei pelos bairros, sei que tem muita escola privada em bairros simples, em bairros pobres. Né? Verdade. As pessoas fazem um esforço para ter seu filho fora da insegurança que é a escola pública, fora dos péssimos resultados que a escola pública apresenta no IDEB, porque ninguém quer que Verdade. o filho vá mal no IDEB, que não consiga passar no Enem, e toda essa problemática é ligada à má qualidade do que se ensina dentro das escolas. Por Perfeito. que essa ineficiência brutal, tanto no SUS quanto na escola pública? Perfeito. A sua pergunta é excelente e vai no foco, para mim, no meu ponto de vista, no cerne da questão, Aurélio. E eu acho que dinheiro a gente tem demais. O Brasil arrecada muito, né? Se a gente pegar aí na média aí é 35% juntando de empresas, pessoa física, imposto sobre bens e serviços, né? De consumo, de produtos, enfim. É muito, desde nem da época de Tiradentes, que foi morto, né, na Inconfidência Mineira por causa de um quinto, que era 20%. Se ele tivesse aqui, tava louco. A história de Tiradentes é mal contada. Eu vou fazer propaganda no meu livro. No meu É livro, verdade, eu tem isso mesmo. disfarço, eu disfarço. Pegando só um pouco da história cultural tradicional que pintam, né? Exato. Mas é verdade, concordo com essa observação, bem pontuada. Mas assim, só para trazer em foco a questão do imposto, né? Que o povo se acostumou a pagar o imposto e não cobrar o serviço de qualidade. Então, eu acho que o problema não é dinheiro. A gente tem dinheiro demais. Eu acho que o problema são as pessoas que ocuparam o espaço da política. As pessoas boas, competentes, né? Infelizmente, não foram para a política, foram cuidar da sua vida pessoal, familiar, profissional, né? Religiosa. Eu tiro por mim, né? Eu sou cristão, fui cuidar mais de coisa de igreja, família, trabalho, profissão. Nunca dependi de política para nada, nem de dinheiro público para nada, graças a Deus, nem pretendo. Que essa é uma crítica que todo mundo faz, né? E vai para a política para sugar, para ganhar dinheiro, que é o que fazem. Então todo mundo já associa aí para a política isso, quer viver às custas do Estado. E a gente no Novo é totalmente contra tudo isso. A gente, graças a Deus, tem uma vida profissional que independe de política. Mas o que é que acontece, no meu ponto de vista? As pessoas que foram, porque os bons não foram, até aquela frase de Martin Luther King Jr., se eu não me engano, que fala que o pior que o mal feito dos ímpios é o silêncio dos justos, né? Então, assim, as pessoas oportunistas, incompetentes, né, aproveitadoras aí, corruptos, ocuparam o espaço que as pessoas boas não quiseram. E aí o que é que acontece? O dinheiro ele é desviado, é uma das coisas que acontece muito, desviado, corrupção, propina, as rachadinhas. O desperdício é muito grande, como o dinheiro, as pessoas acham que vem do céu, né? E cai o dinheiro público, é dinheiro que cai do céu, as pessoas não têm responsabilidade nenhuma com o dinheiro, né? E vem a parte da corrupção, também leva uma, né? Ou seja, o superfaturamento, né? Existe a parte da gestão incompetente, porque as pessoas que assumem o posto de saúde, a diretoria de um hospital público, a escola, né? A maioria é tudo cargo político, é indicação de conchavo de coligação de eleição. A gente viu aqui em Salvador que é uma coisa absurda, o pessoal divulgou na mídia, uma criação de uma secretaria nova para a parte de coisas digitais, eu não lembro qual GEL, se eu não me engano, né? Da secretaria aqui da prefeitura, a Semineto, o Bruno Reis estava conversando para criar essa nova secretaria e colocar, a mídia cogitou a possibilidade de ser por conta da coligação para abrigar um partido que vai fazer parte da base, ou seja, infelizmente isso criou-se um hábito e fala com naturalidade, né? Ou seja, criar cargos públicos para, na hora das coligações da força política, as pessoas que ocuparem ali não vai ser uma pessoa técnica, profissional, especialista para fazer a coisa acontecer, dar certo, produzir. Então a gente tem um alto custo, né? Um gasto sem ter a produtividade, o que não acontece no setor privado, na escola pública, numa escola particular, numa clínica particular, ali tem todo quem não trabalha direito não produz é demitido, tem metas, tem acompanhamento, tem fiscalização, tem ponto para ser batido e a gente no setor público acaba sendo tudo meio que solto, meio que largado. Eu trabalhei no setor público, eu falo um pouquinho de propriedade, porque eu trabalhei no setor privado, vinha acostumado de uma forma de trabalho, com responsabilidade, compromisso, sempre buscando alcançar metas, produtividade, autossustentabilidade, né? Como qualquer empresa quer gerar o lucro, no sentido de, o lucro pode ser dinheiro, pode ser a satisfação do cliente, ou seja, o lucro ele pode ser identificado como diversas coisas. Mas no setor público, não. Parece que a gente está pedindo favor, que a pessoa está ali
não tem como ser demitida na maioria das vezes, né? É uma burocracia, um protocolo enorme, a pessoa pode estar improdutiva do jeito que for, ela tem a estabilidade do estatuto, né? É estatutário, é servidor. Então, a gente vê que tem um monte de coisas que foram construídas para o establishment, né? Que a gente chama aí de um grupo que quer usar o Estado, o dinheiro público, para aparelhar. E eu acho que a sua pergunta vem, a resposta à sua pergunta vem nesse aspecto. Eu acho que a gente tinha tudo para ter serviços públicos de qualidade se não tivesse corrupção, desvio, desperdício e pessoas incompetentes assumindo o espaço do poder público. Né? Então, acho que esse é o problema, porque se tivesse tudo isso resolvido, e não é difícil de resolver, né? É simples, né? Como eu digo, é trocar as pessoas, colocar pessoas melhores, competentes. É o eleitor tem uma parcela de culpa nisso aí. Né? O eleitor escolher melhor não trocar o voto, por favor, não votar branco, não anular o voto, não se abster. A gente vê pessoas aí divulgando isso. Ah, é pandemia, ninguém vai votar, fica em casa, se abstém, anula o voto, não tem ninguém que presta, vou votar branco. E aí quem escolhe é aquele grupinho de militantes, aquele pessoal que já está ali corrompido, né, mantido pelo establishment, e eles botam o que eles querem na política, né? Enfim, o desafio é grande, mas eu digo que é simples de resolver. Só basta ter as pessoas certas lá. É por isso que a gente está nessa luta de tentar chegar lá para dar exemplo. Né? Jardel, posso fazer uma provocação para fazer um contraponto, né, para a gente esquentar o debate? Se eu fosse candidato a ditador, né, eu acho que se existisse o cargo, a disputa, a possibilidade de me candidatar a ditador, eu me candidataria, eu acho, porque eu vou lá e resolvo, né? Eu sou meio megalomaníaco, eu tenho certeza que eu tenho a solução para todos os problemas do mundo. Que quem está olhando de fora sempre tem, né? Sim, mas eu digo assim, nós estamos numa democracia bastante, as coisas são bem espalhadas, tem município, estado, união, tem o legislativo, tem judiciário, tem executivo. Como que o vereador pode fazer a diferença, né? Quer dizer, o último da escala lá pode fazer a diferença nessas questões. Né? Você já deu uma pista aí, a questão quer dizer, que você não vai pedir cargo, seja quem for o prefeito, mas além disso, o que o vereador pode fazer a diferença? Então, eu acredito, e foi o que me motivou, Aurélio, ir para esse processo de eleição. Primeira coisa é reconquistar, né, a esperança do cidadão. Né? Reconquistar a esperança do cidadão, mostrando a ele que dá para fazer diferente, que dá para ter pessoas boas na política, competentes. A gente sabe que tem, a gente não pode generalizar e dizer que todo mundo não presta, existem pessoas boas, mas infelizmente o ambiente, o partido, a estrutura, como eu falei, o establishment, acaba deixando essa pessoa meio que acuada. Né? E eu acredito que o vereador, ele é o início de tudo, né? Começa no vereador, que é o representante do povo, é a pessoa que está mais próxima do cidadão. Então a gente precisa resgatar um pouco disso, de ter um vereador que esteja ali presente, né? Conversando, acompanhando, discutindo com a população nos bairros, para saber de fato os dilemas, chamar os bairros. A gente tem aí a ideia das prefeituras de bairro, mas eu gosto dessa ideia e a minha intenção é fortalecer isso, ajudar a buscar essa ampliação do fortalecimento da participação popular, inclusive para deixar a escolha democraticamente nos bairros, para os representantes dos bairros, né, escolher ali o seu representante ali, né, para ele ser o interlocutor entre a Câmara de Vereadores e o bairro, né, e tá fazendo esse Sim, mas o prefeito do bairro tem que continuar sendo uma escolha do prefeito. Isso eu acho errado. Isso eu acho errado. Porque é como eu falei, eu acho que se a gente a gente quer ouvir o bairro, ninguém melhor do que o próprio morador do bairro para escolher quem é que vai ser o representante. Mas aí ele não vai ordenar despesa, né? Porque a questão é a seguinte, eu conversava com uma colega sua aqui que também está concorrendo. Uhum. E eu e ela criticávamos duramente a questão de diretor de escola ser eleito. Uhum. Isso não faz sentido, né? O que eu quero? Eu quero ter educação de qualidade lá. Então eu vou buscar o melhor gestor, que nem uma empresa, né? A empresa você não vai pegar a filial da empresa e dizer, bom, agora os empregados elegem o gerente da filial. Não dá. Bacana. Bacana a sua colocação. Deixa eu pegar esse gancho seu, me permita lhe interromper um pouquinho.
quando a gente fala do bairro escolher, foi boa essa pontuação, porque a maioria do entendimento da gente vai ser aberto lá, eles escolhem. Mas o meu processo que eu entendo como de escolha não é assim. É colocar uma lista de critérios, quem vai poder participar da eleição. É como o Novo faz, um processo seletivo para colocar os candidatos. Mas é o povo que escolhe quem vai ser o vereador. Né? Então seria um processo seletivo das pessoas possíveis de ser o prefeito do bairro, né? E aí é colocar um critério, a pessoa tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ter isso, tem que ter no mínimo isso. Colocaria alguns critérios, né? Pertinentes à função que ele vai exercer no bairro como representante do bairro, o prefeito do bairro. E aí sim, dentro dessa lista, isso é praxe em tudo, né? E aí sim, o cidadão ali do bairro vai escolher, dentro das opções daquelas pessoas que passaram no processo seletivo, no critério para estar se candidatando à vaga, aí eles vão estar concorrendo. Então, isso é de praxe. O Novo faz isso, né? Empresas fazem isso. Não é deixar uma seleção como a gente às vezes imagina. Não, vai deixar lá o povo que vai dizer, fulano de tal vai... Assim não funciona, concordo com vocês. Mas vir de cima para baixo eu também acho incoerente para um espaço que é Sim, de... mas uma vez empossado, ele teria que cumprir todas as determinações que viessem do prefeito ou do município. E aí o que é que acontece? Sim e não, no meu ponto de vista. Porque, assim, eu acredito que até essa função do prefeito de bairro, a gente tem que deixar muito bem claro e discutir com a população, né? Para que é que eu quero um prefeito no bairro? Qual é a função desse prefeito de bairro, esse representante do bairro? Então, a gente não tem muito claro isso. E o medo, o receio que eu tenho e que a gente vê que é prática é o quê? É ter uma pessoa que foi indicada ali pela politicagem, pelo o reduto eleitoral, e que ele é o responsável em manter esse reduto, em estar trocando o tomar lá da cá, e a articulação, a conversa, o debate, né, a busca de dilemas e a solução desses dilemas, a gente acaba ficando a desejar, tanto é que a gente vê os problemas sempre se perpetuando. Né? Sim, bom, eu acho o seguinte, vamos tentar situar essa questão da prefeitura bairro, porque eu gosto de... É um debate interessantíssimo, né? Porque eu vejo o seguinte, eu moro, por exemplo, pertinho da prefeitura bairro aqui, Barra Pituba, aqui do lado, no Rio Vermelho, aqui onde eu moro, né? Eu moro na Barra Vermelha, então é do lado. E conheço o prefeito do bairro, tá? Conheço o gestor, né? É uma pessoa muito acessível, muito boa, muito legal, muito bom. Não tenho dúvida de que nesse ponto tudo muito bem gerido, tá lá, o prédio funcionando, aquela coisa toda. Uhum. Na prática, o que acontece? A prefeitura tem aquela coisa que é o dia a dia, o cotidiano, né? Tem que cuidar da praça, do jardim, trocar lâmpada, não sei o que e tal. Que isso aí já vai no automático, tem a sua secretaria, seus encarregados de fazer. Né? Tem as fiscalizações e tal, tudo tem seus encarregados. O que acaba fazendo a Prefeitura Bairro? A Prefeitura Bairro ela acaba intermediando, ela acaba levando às secretarias e ao prefeito as coisas maiores, lógico. Vamos fazer uma revitalização aqui. Revitalização é a decisão do prefeito. Claro, junto com a secretaria que cuida lá de revitalizações, com até é uma pessoa lá que cuida, que concebe isso, que dizer benquista e tudo. Então, o que acontece? Então, ela leva essas reivindicações. Nesse sentido, claro, você tem toda a razão. Seria bom que essa pessoa fosse eleita e não indicada politicamente, né? Agora, ela não pode ser, e aí entra uma questão que é interessante, um ordenador de despesa. Perfeito. Concordo com você. Essa é a questão. Tem um buraco lá na rua. Ele não pode chegar lá e dizer, bom, eu vou ordenar essa coisa, não vai ter orçamento para isso. Perfeito. Vou pegar um caso. Aqui no Rio Vermelho não tem nada para fazer, cara. Não tem nada para fazer, não. Se perguntar pro povo aqui, tem um monte de coisa para fazer. Mas sempre tem o que fazer. Estou brincando. Mas não tem tanta coisa assim para fazer. Mas eu estava passando por São Marcos esses dias. Acho que se você conhece ali São Marcos, Pau da Lima. Sim, conheço. Aqui tá um horror. É verdade. Horror. Você quebra o carro. Não tem mais a estrada, não tem mais e a rua principal que é a única. Sim, agora o Estado fez a grandola lá embaixo, mas é lá embaixo, não é para quem toma aquele caminho entre Jardim Cajazeira e São Rafael, que é um caminho que muita gente usa. A tortura. Não é só o morador de São Marcos. O morador de São Marcos fica com a autoestima baixa também, porque ele diz, poxa, o pessoal está passando aqui, está sofrendo no meu bairro. É uma passagem importante. Não, a prefeitura está reformando a de cima, a Leomar Baleiro, que é a estrada velha do aeroporto. Tá, inclusive, tá com uma reforma boa lá pro lado
Mas depois Passou ali. da Vila Verde ali, né? Eu passei ali também, É, tá com uma reforma boa. Também tava precisando, né? Tinha acabado tudo. é, Ah, Trombugi, aquela região ali. é. Não, no Trombugi já estava bom, já tinha consertado há mais tempo, tava ótimo, inclusive. Uhum. Mas eu falo lá depois de Fazenda Grande, quem vai para São Ah, Cristóvão. sim, sim, É, sim. lá eles estão em reforma boa, então que lá que teve que retirar, sabe quando retira todo o asfalto, faz aquele negócio que tem que. O negócio é que estava tão ruim, São Marcos está assim. Se você, é aquele que você tem que arrancar tudo e que começar tudo de novo. Né? Agora, claro que uma prefeitura, a prefeitura do bairro São Marcos está ali, do lado, é o Pau da Lima. Na Avenida São Marcos, lá na Rua São Marcos. O prefeito está vendo aquilo todo dia. Verdade. Mas ele não tem a caneta na mão para chegar e dizer, bom, agora eu vou pegar, vou. Aquilo lá tem que ser feito de madrugada, inclusive, porque se você É. parar aquilo ali, Deus me livre, né, acaba com tudo. Você trava tudo, as pessoas não vão conseguir ir para o trabalho, nem para a escola. Mas ele não tem a caneta de ir lá. Perfeito. Agora, claro, ele pode ser um intermediador e tal, aquela coisa. Eu Mas acho que a função é essa, né? Ser olheiro, intermediador, para facilitar, porque a cidade é muito grande, né? A cidade é um país praticamente. E eu concordo com você nisso aí. Inclusive, assim, essa é o que eu trago da questão da forma da participação popular, que eu vejo que às vezes fica um pouco que enviesada, né? É como enquanto candidato a vereador, se Deus der a graça da gente ser eleito, eu pretendo fazer uma estrutura e fomentar isso com algo parecido, né? Escolher representante de forma democrática, independente de ter votado em mim, no Novo ou não, a gente chegar lá, fazer um processo para mostrar, porque eu acho que são duas frentes diferentes. A prefeitura tem a frente dela, como eu falei, até a forma de se pensar nessa prefeitura bairro hoje, eu acho legal, mas a forma eu acho que ainda deixa a desejar em alguns aspectos, até para nível de custo, como você colocou bem aí, de custo, de estrutura, essa coisa da politicagem, do reduto eleitoral. Então, eu acho que seria muito menos despesa, muito menos estrutura física e mais estrutura funcional, né? Que é o que eu penso em fazer com o gabinete. O gabinete, que é um exemplo que a nossa Janaína Lima tem lá em São Paulo, que é a vereadora do Novo, que são os embaixadores da cidade. Então, ela foi no bairro, eu pretendo fazer isso em Salvador, e a gente ir, independente de quem votou ou não, né, sem acepção de pessoa nenhuma, chegar lá e abrir o processo seletivo para ser um representante daquele bairro no nosso gabinete. E vai ser a pessoa que vai estar em contato mais próximo, mais direto com nossos assessores, comigo, para conversar, levar os dilemas e a gente buscar soluções e levar para ele, e aí sim ele fazer a interlocução com o bairro. Isso para estimular de novo aquele tempo antigo, não foi tanto do meu, eu ainda era jovenzinho, criança, mas meus pais, tios, avós falam que a época que os partidos funcionavam como realmente esse engajamento de rua, de participação, de conscientização, e hoje se perdeu isso. Hoje a gente só vê político e partido em época de eleição. Fora isso, o cidadão não vê cara de ninguém. Né? Então, só vai para pedir voto de 4 em 4 anos. E a gente precisa mudar esse jogo. A ideia que eu vejo de fazer uma estrutura de bairro, de representatividade de bairro no nosso gabinete, é nesse aspecto, até para mostrar um pouco de uma forma diferente de como fazer a prefeitura bairro funcionar de forma econômica e mais eficaz. Como olheiro, como interlocutor, não como realmente provedor de custos, de despesas ou de solucionador dos problemas ali. Bem, vamos falar um pouco de impostos, né? É, tem uma coisa interessante que tem países, né, que as prefeituras são divididas por como se fosse bairro, né? Uhum. Porque parte do pressuposto do seguinte: se o bairro tal arrecada, a arrecadação fica ali. Né? É, em Salvador eu ouço muito o argumento de que o PTU aumentou nas áreas nobres, né? É, Salvador é uma cidade de contrastes, evidentemente, de contrastes violentos. Né? Você tem bairros. Você até estava me contando ontem a questão do IDH, né? Eu queria que você falasse Verdade. sobre isso também, né? Você tem ali o entorno da Jaqueira do Carneiro, na BR-324, que eu sempre digo. Eu visitei ali agora há pouco tempo, realmente são bairros muito pobres, e tem dificuldades totais. O cara comprar uma geladeira, a geladeira entregue na rua, ele tem 500 metros de escadaria para carregar aquela geladeira nas costas, porque não tem rua. Verdade. A coisa Infelizmente. Uma triste completamente realidade. se permitiu essa desestruturação completa, uma coisa indigna até, né? As pessoas se sentem mal, com toda razão. Verdade. E você tem lá Pituba, Caminho das Árvores,
Graça, né? A Vitória que tem outro padrão, País evidentemente. europeu, parece país europeu. Não, a Vitória ganha de países europeus. Vai, verdade, Se a Vitória tivesse na França ou na Itália de hoje, verdade, ela seria bairro nobre lá. verdade. Ela não seria bairro nobre apenas aqui. Os bairros nobres das melhores cidades europeias são parecidos com a Vitória, não a média da Europa. Né? Então, claro, mas normal esse contraste, eu acho que contrastes que são, a gente também tem que desmistificar isso não é causado pelo Verdade, liberalismo, isso é causado pela intervenção do Estado, é o Estado que concentra a renda, né? É o Estado que recolhe de todos, verdade, impostos regressivos, o Brasil é um país de impostos regressivos, ele cobra mais do pobre que do rico, mas nessa verdade. questão do IPTU, que o IPTU é um imposto tipicamente condominial, as pessoas argumentam, às vezes, nos bairros mais abastados, que eu pago IPTU alto, então eu tenho que ter a prefeitura mais na porta. Como é que tem que ser essa distribuição de recursos, né? É isso que eu queria também entender. Como é que a prefeitura tem que ser equânime e a Câmara tem que fiscalizar isso e olhar? Porque os vereadores, a gente não se esquece que o vereador vota orçamento. Verdade. Quer dizer, se tem obra para o ano que vem, tem que estar lá o orçamento. Ela não pode, o prefeito não pode inventar uma obra no ano que vem que não estivesse no orçamento aprovado pela Câmara do ano que está aprovando. Como é que fica esse olhar? Eu não vejo esse olhar na Câmara de Vereadores, eu não vejo ninguém debater isso. Realmente, não tem não. É um tema bem espinhoso também para muita gente, porque e complexo por conta de cálculo, né? Números, estatísticas, receitas, enfim. Eu acredito, Aurélio, que eu vou ser até um pouquinho antes, como é que eu posso dizer, responder de forma antecipada a essa pergunta direta que você fez, falando do PDDU, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa, que tem a ver com a questão de imposto, de desenvolvimento da cidade, é o plano diretor de mobilidade urbana, de regulamentações de um monte de coisa. Como você falou bem, os bairros têm uma diversidade, uma heterogeneidade incrível, enorme, dramática, às vezes, como você falou aí, bairros muito pobres, igual a País da África, outros igual a Europa. E a gente, não, como eu falei, não pode botar tudo no mesmo balaio, cobrar a mesma coisa para todo mundo, e na hora de distribuir, como eu falei, de acordo com as amizades, a politicagem, que infelizmente é o que acontece. Não é pela necessidade, é por quem votou, onde é que o reduto teve mais votos daquele determinado gestor que está no poder atualmente, independente de ser situação ou oposição, seja do vereador que está ali. Então a gente precisa fazer um plano diretor que realmente olhe as necessidades da cidade, eu acho que falta esse olhar também, né? A gente preservar os nossos patrimônios históricos, porque às vezes o bairro é simples, mas tem uma riqueza de patrimônio histórico que está sendo negligenciada, e às vezes a cultura, a história, o patrimônio que está ali, artístico-cultural, vale muito mais do que em alguns bairros que, Até né? porque são poucos bairros pobres em Salvador, isso eu sei porque eu conheço a história de cada bairro, que tem realmente esses patrimônios, e então não é tão difícil assim encontrar e identificar. Inclusive a gente já identificou, no caso. Você tem lá, principalmente no subúrbio ferroviário, tem alguma coisa, né? Perfeito. Mas o miolo norte, por exemplo, quase não tem. É tudo novo, mas, enfim. Mas continue, eu interrompi essa parte. Então, eu acho que a gente tem como fazer uma análise melhor, mais apurada, um levantamento em várias mãos, várias mentes, para fazer uma leitura da Salvador que a gente tem hoje, para Salvador de 100, 200, 300 anos atrás, o que se perdeu, o que cresceu, o que é que a gente precisa manter, restaurar. Então, e em cima disso, a gente criar um. Aí vem a questão orçamentária de finanças, de quanto eu vou cobrar de imposto de IPTU, né? Quem que realmente tem condição de desenvolvimento comercial, econômico local para pagar um pouco mais, quem não tem. Porque não adianta eu querer cobrar como a gente fala aqui, né, cobrar um imposto igual para todo mundo se as condições são diversas. Então, eu acredito que fica até difícil, eu até me seguro um pouco para falar de algumas ideias, como você falou, porque às vezes parece que a gente é salvador da pátria, que está cheio de ideia mirabolante, e, na verdade, o que me fez sair, como eu falei, foi escolher o Novo, porque o Novo ele tem uma linha, tem a Fundação Novo, Brasil Novo, né? E a ideia é ser um instrumento, um representante da instituição do Novo, que tem valores e princípios muito bem fundamentados, e em cima desses valores e princípios nos dão um norte de atuar nas diversas áreas. Né? Então, eu sou meio que versátil, eu gosto de estudar e pesquisar diversos temas, porque eu acho que tudo tem um nexo. Não dá para a gente falar de saúde sem falar de educação, da educação sem falar da mobilidade urbana, da mobilidade. Eu acho que está tudo conectado, a gestão, e é por isso que tem uma complexidade muito grande. Né?
mas eu acredito que se a gente tiver, eu sempre volto nessa pauta e bato nessa tecla, as pessoas com vontade de fazer direito de forma transparente, respeitando o dinheiro público, a gente consegue cobrar direitinho para quem pode pagar o valor justo, cobrar menos para quem não pode pagar e não deixar de atender essa pessoa da mesma forma do que a gente atende aquela que paga mais, né? Então, que é o princípio aí da equidade, né? Então, assim, o desafio é grande, mas eu sou otimista, estou otimista, por isso que eu estou querendo entrar na política, para tentar dar esse exemplo aí. Tá? Eu acho que a gente precisa rever essa questão do IPTU também, não só do IPTU, da luz, da energia elétrica da nossa cidade também. A gente vê aí taxas absurdas de bandeira amarela, vermelha, algumas coisas que, com tanta tecnologia que tem, eu também gosto muito, como eu empreendo, tenho muito contato com gente de fora, né? Apesar de ser ruimzinho no espanhol e no inglês, mas a gente tem o Google Tradutor da vida, então a gente consegue pegar experiências de outras cidades aqui no Brasil e de fora sobre tecnologia, energia solar, né? A questão que a gente estava falando também no outro momento aí da ecossustentabilidade, de cidade ecológica, que barateia muito a despesa do Estado da gestão e facilita para o pagador de imposto. Porque se a gente traz a tecnologia, otimiza, reaproveita, né? A gente tem aí, como a gente tocou em outro assunto também, do saneamento básico, tem a ver também com essa coisa da infraestrutura do bairro para relativizar a questão do IPTU, né? E tem a questão da projeção imobiliária, que a gente sabe também que tem a questão da especulação, do valor econômico aí do mercado imobiliário. Então, e um bairro que, aos olhos de muito do mercado, não vale nada, o metro quadrado ali não vale nada, ele pode se transformar em um dos bairros mais promissores e caros que a Sim, gente... mas isso se a gente adotar soluções como foi adotado em Bogotá, em outras cidades, inclusive parecidas com o tamanho de Salvador, que é uma coisa que tem se arrastado, a prefeitura até fez um programa, mas não amplo e geral. Quando precisou fazer na Estrada da Rainha, que hoje é Via Expressa, se fez de dia para noite, né? Foi lá e titulou todo mundo. Quer dizer, você tem que dar o título para todo mundo, né? Essa questão, eu acho que você concorda que é fundamental, né? Quer dizer, você tem que dar Sim, a propriedade, o lançamento no perfeito. IPTU, ainda que seja um IPTU simbólico, ou mesmo que venha zerado lá o carnê, como acontece nos bairros mais populares. Não sou contra Sim, isso, sim, acho que isso é distributivo porque é, então, sim. eu acho que essa questão da legalização resolveria muito esse problema de valorizar os imóveis que estão fora do radar. Claro que tem imóvel que não tem que ficar ali, que tem que passar uma estrada, alguma Perfeito. coisa, tem que botar o conjunto vertical, porque o cara precisa de um CEP, né? Precisa Sim, da rua sim. e que o entregador chegue na porta. Né? Isso que você tocou é um ponto show de bola, fundamental, né? Foi bom você lembrar a questão da regularização dos títulos, né? Regularização de terras. A gente tem um problema, eu estava conversando com um amigo meu que é advogado e gosta muito dessa área, ele tem um desafio, uma missão de querer regularizar, de dar os títulos de terra para quem precisa, para quem merece, para quem tem direito. E ele fez um levantamento que eu fiquei, estava falando da nossa denominação, da igreja que a gente, né, faz parte, e ele fez um levantamento, não só da nossa igreja, das igrejas a gente estava conversando na igreja, né, porque a gente é membro da Hum. igreja, mas ele fez um levantamento de todas as igrejas e descobriu que a maioria das igrejas não tem o título, tem dificuldade de ter o título da igreja. A gente fala, rapaz, imagina, se as casas não tem, igreja não tem, tá tudo solto. Então a gente precisa regularizar, ver como é que está isso, replanejar, como eu falei, e tudo perpassa pelo o PDDU, né? Também. Então, acho que é tanta coisa que tem para a gente fazer que a gente fica se perguntando assim, rapaz, o que é que fazem, na verdade, né? E a indignação vem daí, o que é que fazem durante décadas, o que é que estão fazendo? Lógico que a gente não vai dizer que não faz nada, mas tem muita coisa que já poderia estar resolvida, né? Tem Bom, muita coisa. mas você, claro que o vereador sempre tem aquela coisa ele representa um pouco onde mora, ele representa um pouco onde está o eleitorado dele, né? Você estava me contando que você tem uma representação na Pituba, né? Que é onde você mora a maior parte do tempo, e também tem uma ação no IAPI, por exemplo, que é na É região. onde eu estou agora, estou aqui em API. Tá na região da Liberdade aí, né? Isso. Da Grande Liberdade. Aí o que É, acontece? Claro que você chegar e dizer assim, poxa, o PTU é justo assim. Ele é justo assim. É justo que quem tem um imóvel que vale mais, né? Pague o IPTU maior do que quem tem um imóvel que pague menos, que valha menos, né? Ele tem que é a ser. proporção, né? A lei da proporção. E de mais a mais, né? O Estado já cobra tanto imposto indireto, ele na hora do imposto indireto ele tem que ser justo. Acho que esse é um princípio liberal até. O liberalismo Sim. não tem nada contra isso. Uhum.
Agora, como é que é para você, então, dizer a verdade para o teu eleitor lá da Pituba que está pagando muito IPTU e dizer, mas isso é assim mesmo. Agora, esse é um lado, tá? Dizer a verdade. E outra, essa questão de dar essa clareza, porque eu não vejo, acho que 90% dos nossos candidatos a vereador não tem ideia do que seja o sistema tributário municipal. Porque quando você cobra a taxa, aquela famigerada taxa de publicidade, que é meio que absurda, né? Você está dentro do shopping e paga taxa de publicidade para você dizer que a sua loja é ali. Né? E você paga ISS, esse é imposto indireto, esse é imposto que é repassado para o preço. Né? Quem paga ele é o usuário, quem paga é o consumidor. Né? Então ele incide mais sobre os mais pobres do que sobre os mais ricos, porque os mais pobres gastam reserva a maior parte, parcela da sua renda para consumo, seja de produtos, seja de serviços. Então o ISS acaba tendo essa característica. Ele é um imposto concentrador de renda e não distribuidor de renda. Enquanto que o IPTU tem a característica oposta. Como é que é chegar para as pessoas e esclarecer isso enquanto candidato, mostrar que as coisas são assim? Então, para a gente, de novo, e para mim, que eu já tenho o hábito de ser transparente e verdadeiro, eu até postei recentemente no meu Facebook e no Instagram os meus compromissos, e um deles é dizer a verdade, independente de qual seja a consequência. Se vai depois o cara falar que não vai votar mais nunca em mim, paciência, mas eu fiz o meu papel de ser um representante verdadeiro, honesto e dizer. Agora, eu acho que a verdade ela pode ser dita de diversas formas. Se ela for dita de uma forma, de fato, eficiente, efetiva, eficaz, e embasada em evidências concretas, baseadas em estudos, a pessoa, mesmo que doa no bolso, ela vai entender o porquê ela está pagando mais ali. Né? Então, eu acho que o que falta, como você colocou bem, e eu também confesso que eu não sou muito apaixonado de número, de matemática, entendo pouco, estou buscando estudar. No Novo tem algumas palestras muito interessantes sobre os impostos, eu fiquei abismado com a quantidade de imposto, com a complexidade tributária que a gente tem. Né? Então, até para a gente poder pagar, enfim. Então, eu fico buscando informações de economista, estudando, lendo, porque eu sei que esse é um buraco que a gente precisa tapar dentro da Câmara de Vereadores. E para tapar, a gente precisa entender, precisa estudar. E é número, é cálculo, é complexidade, dá trabalho, a gente cansa. Né? Mas eu falaria a verdade, é complexo, mas eu já tenho isso como prática na minha vida, Aurélia, é falar a verdade, é chegar lá e contar. Agora, para falar, eu procuro antes estudar, ver uma lógica, uma coerência, ver as evidências e chegar e mostrar. Com jeitinho, tentando conversar, dialogar e não impor. Porque eu acho que um problema de quando a gente fala a verdade querendo impor é assim mesmo, aí eu acho que a gente cria atrito, ou se a gente vai sem evidência, sem provas para mostrar o porquê daquilo está sendo assim, as pessoas também não se sentem satisfeitas, né? Então, eu acho que não teria problema para mim, enquanto vereador, chegar aqui para o IAPI ou para a Pituba e mostrar os prós e contras de alguma política pública que precisou ser adotada. E a gente que é adepto ao liberalismo, a gente encontra muito aqui em Salvador e na Bahia, porque tem toda uma construção ideológica mais de centro-esquerda, de social-democracia, do que de liberalismo econômico, de conservadorismo, enfim. E aí a gente tem essa dificuldade. Quando a gente fala uma coisa, a pessoa já vem com 7 pedras na mão, e nem parou para estudar, para ver o porquê a gente está defendendo aquilo. Quando a gente fala do voucher na educação, quando a gente fala da privatização, quando a gente fala dessa questão do capitalismo. Então as pessoas, o capitalismo é perverso, o capitalismo é isso aí. Quando a gente fala de desenvolvimento da cidade, de trazer tecnologia, o pessoal já briga porque fala de meio ambiente. Então a gente tem essa dificuldade de mostrar às pessoas que existe um equilíbrio para tudo, da gente poder se desenvolver, preservar o que a gente precisa reservar de patrimônio histórico, ambiental, e trazer um benefício para a cidade como um todo. Uma outra coisa que você falou aí, e que eu tenho percebido constantemente nesses dias de campanha, a maioria das pessoas, Aurélio, me pergunta, chega assim, você é vereador de que bairro? Aí eu falo, caramba, eu acho que a gente precisa... Aí eu falo, olha, eu sou vereador de Salvador. Pelo que eu saiba, eu me candidatei a vereador de Salvador. Eu falo, a gente precisa acabar, brincadeiras à parte, aí eu vou com jeitinho e falo que a gente precisa acabar essa lógica de que é representante de bairro. Se Salvador só tem 43 cadeiras... Ou oficializá-la, né? Ou torná-la oficial. Eu não sou contra o voto distrital. Agora não tem voto distrital e as pessoas
É verdade. Agora eu falo, pô, imagina que a gente só tem 43 vereadores. Se eu não me engano, agora com os dois bairros que foram inseridos recentemente, eu não lembro agora, parece que são 160, se eu não me engano. Como é que vai dar conta? 43 vereadores para 160 bairros. Vai dividir aí para uns ficarem com 2, 3, 4. É, Então, quando eu fiz o levantamento eram 145, né? Quando a gente fez mas aí a prefeitura agora andou aumentando alguns aí que estavam reivindicando a separação. isso. Então, é muita coisa, como eu falei, aí a gente vê que é muito dilema. Quando a gente começa a pensar, fala, meu Deus, que sinuca de bico é essa que eu estou entrando, né? A gente tem uma frase no Novo, acho que eu comentei isso contigo, o João Amoedo também fala muito, né? Ele fala que se a gente olhar pela razão de olhar possibilidades que tem para resolver os dilemas e o tamanho dos dilemas, racionalmente a gente não vai. A gente vai mais pela emoção de querer contribuir com as habilidades, com as competências que a gente possui e desenvolveu na vida profissional e que acredita que pode levar para o setor público, o poder público, para tentar contribuir, né? Perante a ineficiência que a gente vê. Eu falo assim, se quem está aí não está fazendo e eu acho que eu posso dar muito mais do que eles, eu vou lá para fazer, me colocar à prova, né? Então, mas eu concordo contigo, a gente precisa avançar muito nesse cenário de tributo. Se bem que é uma pauta que, falando de município, a gente acaba ficando um pouco limitado, né? Porque são poucas coisas que a gente de fato pode mexer ali, porque a maioria vem de cima para baixo da União, do Estado, e a gente só faz os pequenos ajustes aqui, né? Não, Então tem essa. a carga tributária municipal no Brasil ela é só 2% do PIB, contra quase 40% no total. Claro, mas nas cidades grandes, Salvador, ela é bem maior proporcionalmente, né? Porque nas cidades pequenas a gente sabe que ninguém, o prefeito ali não cobra imposto, né? Não tem o que cobrar, em muitos lugares, né? Você morou no interior, sabe que a capacidade de pagamento da população também é muito baixa desses Verdade. impostos de natureza condominial, seja o ISS também, muito difícil fiscalizar também, né? O cara para prestar serviço ali, ele já Verdade. ele já tá na parte famélica da coisa, né? Cobrar imposto ainda é uma coisa muito difícil. A gente está nesse desafio agora aí, né, tentando aprovar a nível nacional a reforma tributária, que vai ser um avanço, mas a gente vê que como é difícil tocar nesses assuntos, né? O pessoal tem a politicagem, tem a coisa toda. Eu acho que a gente precisa Não, criar. e essa questão do liberalismo é importante pelo seguinte, porque eu já acompanhei candidato do Novo fazendo campanha no centro de Salvador, centro antigo mesmo, centro tradicional, em torno da Piedade ali, e algumas pessoas dizem, o Novo é partido de rico, ah, o Novo não está aqui para resolver a vida dos pobres, né? Poxa, claro, isso na escola é ensinado o tempo todo, né? Que o liberalismo, que o capitalismo, não sei o que e tal, que é uma grande bobagem, sabe? Qualquer pessoa que Verdade. entenda um pouquinho de matemática vai ver que no liberalismo, quanto mais livre o mercado, mais as margens tendem a zero. Quer dizer, você melhor Verdade. distribui renda. E a prova disso é que os países que estão melhor no índice de liberdade econômica, né? O Verdade. Brasil está lá É o nas que tem menos últimas posições, desigualdade. tem a desigualdade muito menor, né? Quem concentra a renda é o Estado. O Estado concentra a renda. E vou dar um exemplo de onde o Estado concentra a renda, e aí você vai me falar o que fazer. É, Vou transporte tentar. coletivo. Transporte coletivo. Por que é monopólio? Você sabe dizer, Jardão? Rapaz, boa pergunta, viu? Essa coisa da integração dos ônibus aqui em Salvador tá aqui, ó, tá aqui, tá entalado aqui. E é uma coisa que a gente. E é uma prova de que muita gente que se diz de direita, que acha que o liberalismo, o capitalismo está envolvido é a de direita. A gente nunca teve uma direita de fato no Brasil. A gente está tentando construir essa direita liberal. Porque numa direita liberal, eu acho que o monopólio desse jamais seria possível, né? E poderia até ser se a gente não preservasse os valores de quem está entrando para representar, né, os cargos eletivos, que é o que eu falei. Se a pessoa que estiver lá não tiver realmente um perfil dentro de um. Eu gostei muito do Novo, porque os mecanismos que o Novo tem da governança interna, mesmo que a pessoa se pinte, né, lobo vestido de ovelha, quando ela chega lá, o partido tem alguns mecanismos que os outros não têm, que evita que essa pessoa se perpetue ali, né? Então, eu acredito que a gente precisa quebrar isso, mudar. Inclusive, nessa área de transporte, eu tenho estudado e visto uma empresa que é da Rússia, da Bielorrússia, você tocou nesse assunto, eu lembrei. É um sonho que eu tenho, que é a Skyway, está terminando o investimento agora em Sajá, que é a universidade lá, né, do Emirados Árabes, e é uma coisa que é totalmente futurística, já é realidade na Rússia, está lá e tem tudo para vir para o Brasil, porque é barato,
é um trilho totalmente inovador, de aço, com um sistema de concreto especial, fica acima, libera essa poluição que a gente tem hoje de selva de pedra na cidade, construção de tudo que a gente viaduto para lá e para cá, né? A gente vê aí essa questão das enxurradas que vem da chuva, tudo alaga, a cidade está... Então, a cidade está virando cidade para carros, para transporte, do que para pessoas. A gente está perdendo essa essência da cidade de gente, de ser humano. Né? Não, a gente sabe que todo e qualquer viaduto deteriora a paisagem. Isso é conhecido em arquitetura há muito tempo. Mas não vejo como ter solução para isso, a não ser que você limite bastante a questão da circulação na cidade. Na verdade, essa empresa, depois se tiver curiosidade, pesquisa aí, eu posso te mandar uma matéria depois, é a Skyway. Ela tem justamente essa solução. É inovadora, parece assim, coisa de filme futurístico, de ficção, mas já existe a realidade. Quando a gente olha para o Brasil, que é um país em desenvolvimento, né, a gente acha que é impossível vir para cá. Mas a viabilidade é total. Só basta ter político que não faça propina, não faça politicagem, o que fazem, né? Sim, agora, então, nessa questão que a gente tem hoje nós temos um problema sério, né? Eu acho que dá para falar para o pobre, por exemplo, para as pessoas mais pobres, que lá na Boca da Mata, lá na Valéria, é permitido, e em Paripe, é permitido aquele chamado transporte alternativo, né? Que é aqueles pequenos ônibus que são de cada um de um dono, né? Eles são padronizados e tal, existe a prefeitura tem uma regulamentação, mas pelo menos até onde eu sei, ele funciona melhor do que o sistemão de monopólio, né? Por que não trazer isso para a cidade toda? Por que não quebrar esse monopólio? Eu acho que seria muita ousadia pensar na quebra de monopólio do transporte público, do transporte por ônibus ou por van, ou por que seja, rodoviário que seja. Acredite, você tocou numa pauta, em um ponto que é um anseio meu, é mexer nesse vespeiro aí. Né? A gente sabe que tem grandes interesses econômicos por trás, né? Não é fácil. Tem gente que até, conversando com algumas pessoas sobre esse tema, a gente sabe que tem até casos de ameaça de morte e de falecimentos inesperados em diversos aspectos, né? Principalmente no sindicato, né? O sindicato teve uns casos ficou famoso. Então, muita gente acha que fica com receio por isso, né? A mesma coisa da questão da ponte Salvador-Itaparica aí, né? Que está nessa coisa toda, e aí tem os interesses diversos aí de ferryboat, enfim, essa parte de transporte a gente precisa, é o que eu falei, Aurélio. Se a gente não tiver pessoas de fato imbuídas, eu acho que é isso, eu acho que o caráter, a personalidade, a ética, o sentimento de servir, se não for verdadeiro, se a pessoa não estiver indo para a política para fazer o que é melhor para a cidade e para a população, é difícil, pode ser a melhor alternativa, não vai funcionar, não vai, porque o que o Novo entendeu, o que eu entendo, é que o que a gente precisa é de pessoas diferentes na política, porque as soluções, até essas que a gente tem hoje aqui, como funciona, com o ônibus do jeito que está, se a pessoa estivesse lá, poderia quebrar esse monopólio, esse cartel, e aí a gente faz e manter as coisas melhor, como você falou, como é que um transporte alternativo, e essa é uma realidade, funciona melhor do que o maioral, né? O grandão. Então, a gente vê que tem as distorções assim, que são perguntas que, sinceramente, eu te digo, eu não tenho uma resposta concreta. A gente está querendo chegar lá para conhecer mais de perto. Até essa lei da transparência, a gente tenta entrar no site, eu pesquisei, é uma complexidade para achar os dados, fica tudo muito maquiado, escondido, clica do clique. Complicadíssimo, Eles fazem uma interface nada amigável. Então você vê assim, caramba, é para mostrar, é para ser transparente ou é para esconder? Então a gente pensa em ir realmente para ir com ousadia, com embasamento, para levar isso para a população. Botar realmente, pensa até em fazer um site, um portal, né, se caso quando a gente estiver lá com fé em Deus, para mostrar, também dar exemplo de um portal que seja acessível, viável, facilitar um autodidatismo das pessoas, levar sozinho ali, mexa interativo e simples de usar, para a pessoa clicar ali e saber o que está sendo gasto, para onde é que está acontecendo, quais são as obras que estão em andamento, como é que estão os transportes, como são as licitações. Então, a gente precisa mudar muita coisa, mas eu acho que eu vi pessoas como você, que é formador de opinião, é um especialista, é profissional aí, né, de mão cheia em várias áreas, conhecedor da política também. Não, eu sou tudo menos especialista, né? Você sabe que você é formado, eu não sou, né?
Eu sou do Sobral, sou das Sobras do Mobral lá, nunca, nunca pus o pé na escola, mas eu procuro, claro, sempre estudar as coisas, né? Aprender mais e ver essas questões e desafios, né? E gosto de entrevistar pessoas que realmente têm essa especialidade, como você tem nessa área de saúde. E aproveitando isso, aproveitando o gancho da sua especialidade, que aí você é especialista mesmo, vamos falar de uma questão que a gente estava até falando em off também, que afeta diretamente a saúde e afeta o potencial de Salvador. Porque eu digo assim, poxa, Salvador tem uma coisa que se você olhar o mundo inteiro, o que o turista procura? Ele procura uma praia que seja uma praia como se fosse de um paraíso do Caribe, que fosse uma praia isolada, Verdade. e ao mesmo tempo ele quer próximo toda aquela infraestrutura urbana que permita ele ter uma vida noturna, que permita ter um restaurante, que ele permita ter outras atrações além da praia, porque ele vai estar na praia de dia, de noite ele vai querer estar em outro lugar. E nenhuma cidade do mundo tem para oferecer igual que o Salvador tem para oferecer isso, né? Pouquíssimos lugares do mundo vão ter o que o Salvador tem para oferecer. Só que a praia, ela já por Bahia Azul, ela estava muito bem. A prefeitura até tem caprichado em algumas praias mais turísticas de limpar e tal, não deixar a areia suja, embora o nosso povo continue botando. Mas aí é problema da educação do povo também. Jogando coisa na areia. Eu vejo porque eu moro da praia aqui, eu vejo. Tem que conscientizar, você tem que botar a lata de lixo, ficar lá botando plaquinha e tal. Bom, bem. O grande problema é que nós tivemos praias com água limpa e nós perdemos isso. Nós tivemos Bahia Azul, Salvador com Bahia Azul há 25 anos atrás, se tornou a capital padrão do Brasil, a melhor capital do Brasil em saneamento. E perdemos isso. E aí nós temos o Camaragibe, que corta vários lugares aí, corta vários bairros, inclusive área nobre, né? Passa no Salvador Shopping. Cada vez fedendo mais, né? Entre outros aí. Por quê? Porque nós temos ligações clandestinas da rede que deveria ser no cloacal na rede pluvial. Temos um novo marco do saneamento aí, ele tem que vir para Salvador também, tem que chegar aqui, está aprovado. Mas o que fazer com essa questão do saneamento? Porque, por um lado, ela acaba com o turismo. E acabar com o turismo é acabar com o maior potencial econômico que Salvador tem para tirar as pessoas da miséria, para tirar as pessoas da pobreza. Que nada pode tirar tão rapidamente as pessoas da pobreza em Salvador do que melhorar o turismo. Verdade. Aí vai entrar na questão de segurança também, que a gente vai abordar mais tarde. E outra coisa é a qualidade de vida e a saúde das pessoas. Se você gastaria muito menos com saúde se o saneamento funcionasse. Como resolver esse problema de saneamento? É um desafio grande, viu? É uma pauta que eu também gosto muito, cheguei a conversar contigo em outra oportunidade, né, em off. É uma necessidade que a gente teve o marco de saneamento aí que o Partido Novo apoiou a nível nacional, importante conquista, mas ainda cheio de remendos, de algumas coisas que não foram aprovadas. E a nível municipal a gente precisa entender essa importância da qualidade da água. Eu gosto muito dessa água, dessa pauta da água, porque falando da água primeiro, a gente vê que poderíamos ter uma água muito melhor preparada, né, de acesso fácil, mais potável, com qualidades até terapêuticas, como a gente vê em alguns países, como o Japão, em outros países aí que tem alguns mecanismos interessantes que têm se usado para trazer uma água com melhor qualidade de pH, de oxirredução, de alcalinidade, e a gente não tem isso. Então a gente precisa trazer essas tecnologias para cá para melhorar a vida do povo, a questão da qualidade da água, que chega na nossa torneira, que chega para o cidadão. Tanto para beber, né, para cozinhar, como para tomar banho, como para fazer as coisas. A gente vê a questão do esgoto. Eu acho que falar dessa parte de saneamento linka tudo. Eu acho que é um tema que a gente precisa sentar com várias mãos, várias cabeças, para a gente ver a prioridade e o que é mais urgente e como a gente pode fazer. Acho que o primeiro passo eu falei contigo, eu comentei contigo a questão do esgoto, né? Não é só a gente vê ali passando pela orla, a gente vê ainda, não só na orla, dentro de alguns bairros que tem algumas nascentes, alguns riachos que já estão tomados pelo lixo, pelo mato, né? A gente vê aí que esgoto a céu aberto, os lixões em várias partes da cidade. Esses dias eu estava passando com minha esposa, estava com a câmera, ela falou o caminhão do lixo, o sistema de coleta de lixo, né? O lixo, o caminhão derramando uma água podre, fétida, podendo levar ali uma série de doenças, enfim, na época de pandemia, derramando na cidade toda, o caminhão passando ali pelo o antigo centro de convenções ali, né, saindo do Chiep ali, né, Jardim Armação.
reclamação, e aí derrubando mela no asfalto todo, sujando, derrubando lixo. Eu falei, caramba, como é que pode? Tá limpando ou tá sujando? Então, assim, a gente tem essa parte toda de coleta de lixo, né? De tentar, você falou de uma coisa do cidadão, que a gente precisa trabalhar com a educação, tentar resgatar. É difícil por causa da nossa geração que a gente está aí. Informação fácil demais, essa coisa da polarização, mas a gente precisa investir em educação para o cidadão se sentir, o patriotismo que não tem, não só a nível nacional, mas da cidade, ter orgulho de ser soteropolitano, de dizer que mora em Salvador, que Salvador é uma cidade limpa, bonita. Então, a gente precisa resgatar de alguma forma isso. Teve um vídeo da pandemia que foi feito pela prefeitura, que eu falei, caramba, que vídeo bacana, mas por que não faz isso pedindo para as pessoas não virem que Salvador, você chegou a ver esse vídeo, uma chamada falando da pandemia, que Salvador ia fechar as portas, um vídeo muito bem, o marketing show de bola, com a mensagem assim, bem emotiva e tal, pedindo com carinho, com jeitinho, para as pessoas não virem para Salvador estaria de portas fechadas. Aí eu falei, pô, fechou, Pela, mas por que não faz um vídeo desse sempre de rotina para conscientizar o cidadão de que ele precisa cuidar da cidade, ele cuidar do lixo, né? Eu acho que essa coisa de trabalhar a educação preventiva, né? Fazer a pessoa sentir orgulho de onde mora, mesmo sendo no bairro simples, né? No bairro mais periférico, mas fazendo com que aquele bairro ali dê orgulho àquela pessoa. Então, acho que falta isso primeiro, a conscientização, trazer o sentimento de orgulho dentro do cidadão, do morador de Salvador. Aí vem, porque aí perpassa por ele, guardar o lixo no lugar certo, separar o lixo. E não adianta a gente fazer isso só de cima para baixo. Então, acho que a gente precisa mexer com essa questão da coleta de lixo seletivo, para fazer reaproveitamento, reciclagem, uma política de resíduos sólidos que recentemente foi reaprovada, e mudaram, fizeram novamente aqui em Salvador, mas que a gente vê que fica tudo no papel, e tem experiências também muito boas que impactam diretamente no saneamento básico. Tá? A gente vê a questão da drenagem, como eu falei aí, né, a drenagem fluvial aqui na cidade, qualquer coisa que dá, porque lixo no esgoto, nos bueiros, tudo, o asfalto mal colocado, recapeado, tapando. Então, é infraestrutura, já é mobilidade urbana, que já mexe com o saneamento. Só que a gente não vê porque às vezes o pessoal fala que isso aí ninguém quer mexer, né? Porque fica embaixo da terra, ninguém vê. Então, é o que eu falei, para que eu estou indo para a política? Por que eu estou na política? Infelizmente, esse sentimento, a maioria, infelizmente, aqui a gente percebe que não tem. Porque se tivesse, muitos desses dilemas já estariam melhorados, já estariam resolvidos, né? Então, acho que a gente precisa cuidar disso, da coleta seletiva. A gente, lá, enquanto vereador, acho que a gente vai ter que fazer, na verdade, uma busca de toda a legislação. Eu estava tentando fazer isso, são inúmeras leis, ver o que pode ser revogado, o que não adianta, que já está ultrapassado, trazer inovações, ver esses contratos que acontecem de quando vai se fazer uma licitação, uma obra, como a gente vê em diversos aspectos aí. Eu até fiz um curso na UFRB sobre isso, né? De papel do fiscal na administração pública, de licitações e contratos, e a gente vê que muito do que tem ali, o próprio curso, a professora falou que as pessoas não seguem, não faz. O fiscal está ali, às vezes, é só para assinar, só para fazer de conta. Não, é isso que eu ia chegar na questão do fiscal, mas pode concluir, depois a gente vai chegar nessa questão do fiscal. Então, assim, o saneamento, para mim, é uma pauta. Eu acredito que eu, enquanto vereador, eu vou focar muito, ter um olhar muito atencioso para esse ponto, porque eu acho que é uma demanda, perpassa por saúde, perpassa por educação. Outras pessoas que eu fiz uma enquete aí na minha rede social, o pessoal falando de coisas simples, como a poluição de alguns lugares que eram limpos e hoje já não é mais, animais soltos, que aí já entra essa questão também de fauna da cidade, cavalos, cachorros soltos e doentes. Enfim, é tanta coisa, Aurélio, que a gente olha assim, cara, em vez de esperar o caminhão de lixo, joga o lixo ali. Não. É um caos, não é? Bom, mas a questão, isso é uma parte do problema, que realmente depois vai entupir o bueiro e tal, aquela coisa toda, rede pluvial. Vamos para a questão prática que você falou em fiscalização, e aí a gente continuando nesse tema do saneamento básico. Primeiro as pessoas entenderem aqui, vamos entender uma coisa. Qual é o problema do saneamento hoje em Salvador? É falta de estação de tratamento? Não. É falta de emissário submarino? Não. Tem. Mas então o resto é com a Embasa. É com a Embasa também, mas vamos estabelecer o que o município pode fazer. A rede pluvial é do município. A rede pluvial é responsabilidade municipal. A rede de escoamento, ela fica mais acima dentro de uma rua. Quem conhece aí, engenharia sabe, né? Não conheço muito não, mas a gente vai... A rede pluvial, você sabe, ela é mais alta e o cano de esgoto é lá embaixo, bem no fundo, né? Então, o que acontece? Aí o cara vai fazer a casa nova, ele diz, bom,
como a responsabilidade é minha, eu vou pegar e vou botar o meu cano de saída do meu esgoto aqui, do meu vaso sanitário, da minha pia da cozinha, que é poluição pura, né? Vou pegar e vou jogar no pluvial aqui, que é mais barato para mim. É mais fácil, Verdade. né? É maior também. Ah, aí o que acontece? Aí a prefeitura é ótima em fiscalizar papel. Como a prefeitura de Salvador é boa em fiscalizar papel. Papel ela fiscaliza que é uma maravilha. Ah, ela tem uma estrutura de fiscalizar papel e inferniza a vida de quem quer empreender, de quem quer construir. Ela torna insuportável você lidar com a prefeitura de Salvador. Todo mundo reclama disso o tempo todo. Ah, Verdade. agora, na hora de ir lá no bairro e dizer onde é que o cara tá botando o cano do esgoto, Vai não. e pegar e botar uma multa violenta, porque eu acho que teria que ter uma multa violenta para quem pode pagar, ou então chegar e dizer, bom, então vamos ter uma multa violenta para quem pode pagar e vamos tratar, a igualdade também é tratar os diferentes como diferentes. Vamos chegar e dizer, bom, aqui nesse bairro popular nós vamos pegar, vamos abrir essa rua, vamos esburacar tudo e ver quem tem ligação na rede pluvial e vamos reajustar para o dinheiro público mesmo, não tem jeito. Né? É obra pública, como foi feito com o Bahia Azul. Bahia Azul foi obra pública. Né? Pegou lá, esburacou as ruas todas. Bom, agora o cano aqui que está saindo na pluvial vai lá para baixo, vai para o Cocal e aí acaba o problema do saneamento. Né? Quer dizer, o problema do saneamento esgoto, que é um dos principais. Né? É o que está sujando nossas praias. E tá fazendo feder ali, por exemplo, quem passa ali É. na região do Costa Azul e Costa Azul, da Magalhães Neto, tá sentindo aquilo. Aqui no Rio Vermelho a gente está sentindo também, quando passa na chamada Rua do Canal, ali perto da. Aquilo ali, que é o final da Lucaia, do Rio Lucaia. Bom, então o que acontece? O vereador também tem que se debruçar sobre isso, assim, tirar essas leis inúteis, essas leis que só fiscalizam o papel e cuidar mais da fiscalização real. O que você acha disso? perfeito. Esse é o intuito que a gente pensa em fazer quando chegar lá. É justamente ir nessa linha aí. Né? O que você falou E aí. para não dizer que o novo é partido de rico, também ter essa compreensão de que, até colegas seus também candidatos a vereador no novo, que concordaram com essa tese. Bom, uma coisa é o cara estar construindo uma casa ali na parte do Acupe de Brotas, na parte nobre do Acupe de Brotas, e faz uma cachorrada dessa, tem que pegar esse cara e dar a multa do valor da casa dele. Né? E outra coisa é você, pô, o cara lá do Bom João botou na rede pluvial. Não dá para ter o mesmo tratamento, né? Verdade. Muita parte disso aí que acontece, Aurélio, no meu ponto de vista, eu acho que a gente, como eu falei, eu sou meio, o pessoal fala que sou meio que romântico, sonhador, mas se a gente não atacar a causa, não adianta ficar dando paliativo na consequência. Então, assim, é como eu falei, a gente fala que algumas coisas a gente que é mais politizado, mas a maioria da população não sabe o que é PDDU, não sabe para que serve um plano diretor. Não foi discutido com eles não sabem o que é. Então, eu penso em Não, tentar levar. ele é resumido na questão da verticalização, e aí é um equívoco gigantesco. Uma cidade de 198 quilômetros quadrados de É, terras emersas, que se você considerar só as terras emersas, porque sempre na escola ensina errado. Salvador tem 300 quilômetros. Não, Salvador não tem 300 quilômetros. Isso aí conta a Bahia, Todos os Santos e as ilhas. Salvador tem 198 quilômetros quadrados de terras emersas. E aí, se você faz a conta da população, dá a maior densidade demográfica entre as capitais brasileiras. Agora, como é e que. diz que não é especialista, o homem. Ó. É disso aí. Não, eu estudo, mas a questão isso é uma coisa, uma conta fácil de fazer. Por que tem que ser verticalizado? Porque para você ter área verde, você só vai ter área verde na cidade se for verticalizado. Aí o que, é que eu Entendeu? falo? Aí vai de volta Aí a as história pessoas, verticalização é ruim, verticalização é bom. É a melhor coisa. Vai para Singapura para ver que maravilha que é a verticalização. São prédios de 150 andares. é isso mesmo. Esse projeto dessa empresa que eu falei, ela pensa assim, a cidade vertical, é um projeto incrível. Fiquei apaixonado quando vi, meu sonho é ainda ver isso realizando aqui em Salvador. É isso, é levar essa informação, como você falou desse cara aí, esse cara que vai, bota o esgoto dele ali, jogando na rede pluvial. O que é que acontece? Acho que a gente precisa democratizar mais essas informações, transformar em uma linguagem acessível, popular, para a pessoa entender o que é, chamar essa pessoa para conversar, definir parâmetros realmente respeitando a peculiaridade de cada bairro, e aí sim, publicizar isso, deixar isso rodando. Se você for construir,
Eu acho que a falta. A gente está no mundo da informação, da tecnologia, da rede social, tudo está na mão, no celular. Então, eu acho que é inadmissível a gente ter essas estruturas de políticas públicas, essas regulamentações, né? E o cidadão ficar à margem de tudo isso, não saber, né? Então, acho que a gente tem esse problema de comunicação muito grande, de transparência, que perpassa por essa coisa da pessoa descumprir, fazer uma coisa errada e ser multado. Você falou de multa, eu já lembrei de coisa do trânsito também, de mobilidade, das multas da indústria do trânsito, que a gente vê aqui também, multa para tudo que é coisa. Enfim, eu acho que tem que multar assim quando for coerente, conivente, mas antes de multar, eu acho que a gente primeiro tem que conscientizar, tem que educar, tem que dar transparência, porque às vezes a pessoa não sabe nem as leis que tem. Teve um vídeo que eu fiz falando da regulamentação que a Semineto colocou dos passeios, de reformar passeio, que não era atribuição da prefeitura, era o cara ia ser obrigado a reformar, não sei se você chegou a ver, acho que foi ano passado isso. Até fiz um vídeo falando do absurdo, foi, pô, é ditadura, o cara vai ser obrigado a cuidar do passeio ali, né? E foi umas coisas assim que eu falei, caramba, tinha um pouco de coerência, mas o outro lado deixou a desejar. Eu falei, se a gente não sentar para conversar e traçar o equilíbrio ali, o do que é responsabilidade da gestão pública e o que é responsabilidade do morador, do indivíduo, a gente acaba botando os pés pelas mãos e não funciona nada, né? E eu acho que esse é um problema que a gente precisa solucionar. Enquanto vereador, eu acho que a gente fica um pouco limitado, porque nosso papel é legislar, é fiscalizar, é mais do que propor, né, execuções de coisas. Mas a gente, apesar de que tem isso aqui, muito, a maioria dos vereadores indicam ali, faz projeto de indicação, às vezes é só para o lobby, para fazer a politicagem, dizer que indicou para o prefeito, né? Mas o compromisso que a gente traça, Aurélio, é isso, é de estar atento, né, para levar a participação do povo, para conhecer os dilemas, e na hora que for tomar a decisão, antes de tomar a decisão, de assinar o projeto de lei, o decreto, a gente precisa informar o povo por que isso aconteceu, o que é que isso vai trazer de benefício ou de malefício para ele. Né? E eu acho que falta isso hoje, não tem essa conversa. Isso só acontece entre os pares da política, né? E aquele pessoal que está ali, os líderes comunitários, redutos eleitorais. Mas a população mesmo, o morador, a gente infelizmente tem essa queixa de muitas pessoas, não é Jardel que está falando, eu estou representando uma gama de pessoas, amigos, familiares, desconhecidos das redes sociais, que colocam isso. Quando a gente fala de saneamento básico, saúde e educação, de transporte público, falando dos pontos de ônibus, a gente falou aqui, mudando um pouquinho já, você falou da questão do monopólio, os pontos de ônibus da gente não tem padrão, a falta de padrão causa esse Não, e transtorno. tem aquela brigaiada, velha briga do ponto de ônibus, né? Ninguém quer o ponto de ônibus no seu lugar. Aí fica lá tentando empurrar o ponto de ônibus. E justamente, então, e aí vem em cima de tudo isso a questão da hora que a prefeitura faz a parte dela bem feita, com participação, com o povo participando, depois ela se protege até. Eu, enquanto vereador, vou lutar para fazer isso. Antes de qualquer medida, divulgar, embasar, ouvir e fazer a proposta em cima das sugestões, dos debates, dos estudos, porque depois as pessoas vão saber o porquê do prós e do contra. O que é que veio de benefício, o que é que veio de malefício. E foi decisão em conjunta, não foi Jardel, o vereador Jardel. Foi o representante Jardel de uma gama de pessoas dos bairros de Salvador. Então, para a pessoa ter responsabilidade, começar a se enxergar como protagonista, como o transformador, o agente de transformação da cidade. Não ficar só colocando como a gente vê hoje em Salvador. Ah, é o prefeito, são os secretários, são os vereadores. Não, é o cidadão. Se o cidadão não se colocar no seu espaço, eu acho que eu tenho muito essa vontade de levar a esse tipo de política. É chamar o cidadão para a responsabilidade dele. Porque se você não tem o dever de participar, de cumprir o seu dever, você não tem o direito de ficar reclamando. A minha filosofia é essa. Se você não participa, não discute, não propõe, não critica, né? Não tem esse dever como cidadão consciente, você depois não vai reclamar do que chegou, né? E a gente vê mais isso hoje em Salvador, o cidadão só reclamando, só isso, só aquilo, mas não vai para uma reunião da Assembleia, da sessão da Câmara de Vereadores, né? A gente foi lá, vai algumas vezes, você vê que é esvaziado. Uma cidade, uma capital como essa aqui, então, chamar. Até porque se discute muito pouco lá os problemas reais da cidade, né? Perfeito. Então, é verdade. Tem vários motivos aí, mas a gente precisa mudar esse jogo, senão não adianta. Né? E ainda mais com hoje, com tecnologia, com tudo. Por que a política, aí fazendo a pergunta, né? Você me fez algumas perguntas que eu digo que a resposta é meio, eu não tenho, né? A gente tem algumas possibilidades de ideias, mas por que a política é tão desinteressante, já que
impacta diretamente na sua vida, na minha, na vida de todo mundo. De lixo, de saúde. Por que a política é desinteressante para essa galera? É aquela, Porque a gente é aquela velha, o cara quando diz para mim, mas eu não gosto de política. Bom, você vai ser governado por quem gosta. é porque a política, como você falou, você já respondeu, né? A política que fazem lá não é a política de resolver os problemas da cidade, é a politicagem. Então a gente precisa mudar. E para mudar isso, tem que mudar quem está lá. Tá, quem tá lá. Hoje eu postei aí ontem, se eu não me engano, uma história no Instagram falando disso, que eu estava olhando alguns vereadores e tem gente que está lá 6 mandatos, são 24 anos. Se você olhar o que essas pessoas fizeram de relevante, o cara tem 24 anos como vereador, 6 mandatos. Como é que a gente vai esperar alguma coisa diferente de uma pessoa que já está viciada, acostumada, acomodada, né? Então, assim, se o cidadão não entender que precisa de renovação, de pessoas novas, de rotatividade, e o bacana é que o novo ele proíbe mais de 2 mandatos. É um e no máximo direito a mais uma reeleição. 2 mandatos no máximo. Ele proíbe você concorrer de novo para esse mesmo cargo. Então, isso é por quê? Para dar rotatividade. Quem chega, chega com gás, chega com vontade de estudar, de pesquisar, de correr atrás, né? E é isso que a gente está querendo chegar na Câmara de Vereadores para mostrar. Bom, já passamos bastante de 1 hora de programa. Oh, foi rápido, o papo tá bom, gostei. E eu queria agora deixar, então, para você finalizar e te deixar à vontade. Não vou fazer nenhuma pergunta, vou deixar você falar o que você tiver vontade de falar. Obrigado, obrigado. Primeiro, agradecer, né? É uma satisfação enorme. Eu já tinha Eu ouvido que falar, agradeço. não tive a oportunidade de conhecer ainda pessoalmente, mas vamos ter, com fé em Deus. Eu ouvi falar sempre de você ligado à Flica, né? Você até pontuou isso ontem também, Uhum. né, de algumas proeminências que você tem aí. E o pessoal, quando colocou isso, é o Aurélio Chama, eu falei, caramba, eu vou me programar aqui, me organizar, porque eu quero ter essa oportunidade. Então, uma grande honra, uma grande satisfação. E parabéns pela atitude de trazer um pouco, independente de alinhamento partidário, né, que as pessoas acham que falar de política hoje é obrigado você defender partido, a polarização está tão grande. Eu queria aproveitar esse momento que você me deu livre para falar que a gente precisa debater política. Essa história de que religião, futebol e política não se discute. Isso é a maior bobagem do meu ponto de vista que eu coloco, porque se você não discute no bom sentido da palavra de debater, de argumentar, de trocar figurinhas do pensamento de um e de outro, com respeito, a gente não evolui, a gente não cresce. Se você só ouve aquilo que você está acostumado, o que lhe agrada, o que você gosta, você vai ficar dentro de uma bolha, de uma caixinha. Então, para a gente amadurecer e aprender, eu faço esse apelo para todo mundo que vai ouvir, que está ouvindo, né, é que a gente possa abrir a mente. Tem um provérbio chinês que eu gosto muito que fala que não adianta, para você tomar um chá novo, você precisa esvaziar a xícara. Se você já está cheio de suas convicções, do seu ego, dos seus conhecimentos, e você não se permite esvaziar tudo isso para aprender coisa nova, você vai viver a vida toda limitada. E o que a gente vê hoje nessa polarização na política é isso. As pessoas que se acham já cientistas políticos, viram qualquer coisa nas mídias, na rede social, pegam uma notícia de tabloide ali, já acha que é expert naquela pauta, naquele assunto, que aquilo ali é verdade, tá aí o fake news. Eu acho que esse papel que você está fazendo, entrevistando os candidatos do Novo e outros de outros Não, partidos. não, é deixar claro, viu, Jardel? O pessoal vai olhar aqui, mas a maioria é candidato novo. Sim, porque o novo botou informou os candidatos que eu estava à disposição. Já tentei fazer a mesma coisa com os outros partidos, não sei se informaram ou não informaram, mas eu tô ali, já entrevistei candidato do PCdoB, já entrevistei candidato de outros partidos, do DEM também. Tá livre. Se você é candidato do pessoal que tá nos vendo aqui, diz, poxa, ele só entrevista candidato novo. Não, me liga, todo mundo tem minhas redes sociais, todo mundo tem como entrar em contato comigo, ninguém pode alegar que não pode entrar em contato comigo. E eu vou entrevistar com o maior prazer, lógico, sempre. O fato de eu discordar da linha política do pessoal, por exemplo, de achar o socialismo uma coisa péssima, não significa que eu vá tratar mal a pessoa nem emparedá-la por causa disso. Perfeito, perfeito. Isso é louvável demais da sua parte. Não é todo mundo que tem essa coragem, essa ousadia, essa disposição de doar o seu tempo para 1 hora, 2 horas de várias pessoas. É tempo de vida que não volta, é o bem mais precioso que a gente tem para fazer isso. É muito louvável, fico honrado em poder contribuir e dizer para as pessoas que é para acreditar na política, né? Acreditar na política, ser protagonista, né? É ser aquele político que as pessoas gostariam de ter. Foi por isso que eu fui. Se não tem um político que eu gostaria de ter em Salvador, eu vou ser esse político, vou ser esse cara aí. E eu faço esse convite para todo mundo que está indignado, que está insatisfeito. Se você acha que Jardel, que qualquer outro não representa, venha para a política. Porque é assim que a gente vai ver na pele o que é ser político, né? Então, eu acho que é sair da indignação para a ação. É uma frase, parece clichê, mas eu acho que é o que a gente precisa hoje em Salvador. É agir, deixar de falar, de ficar de mimimi, de discussão e botar a mão na massa, tentar resolver os problemas da cidade.
Estou aí à disposição, uma grande honra estar aqui. Espero ter contribuído com alguma coisa. A Com gente que é de fora da certeza. política, a gente está aprendendo, Não, estudando, a pesquisa. gente nota que você está bem preparado, viu, Jardel? Você estudou os problemas da cidade, isso é importante. Obrigado, obrigado. É, e Está se não tentando. tem resposta para tudo, ainda bem que não tem, né? Porque as coisas são dinâmicas, a cidade é dinâmica, os problemas são dinâmicos, né? Tem que ser estudado mesmo. Verdade, meu amigo. E vai ser uma honra continuar mantendo contato com você aí, viu? Maravilha. Então, Satisfação. tá, a gente continua depois que eu termino aqui. Pode deixar, só um pouquinho. Vou só encerrar aqui a gravação. Abração a todos que nos assistiram.